Estamos de volta, esse é o Vinho e Prosa. Eu sou Alexandra Alves. E eu sou Augusto César Cruz. Pegue sua taça que o episódio já vai começar. Isso aí, e o tema de hoje é mulheres no mundo dos vinhos. A gente sabe que as mulheres precisam se desafiar mais, especialmente quando a gente está numa atividade que tem aí uma predominância masculina. Isso acontece em qualquer ramo e no mundo dos vinhos não é diferente. Então, apesar da gente ter evoluído muito nesse sentido, ainda existe aí uma herança histórica e cultural que a gente precisa rever. E para falar sobre esse assunto e também sobre muitos outros, a gente recebe aqui uma convidada que é sommelier, ela é consultora de vinhos, ela é professora, é também diretora de degustação da ABS Alagoas. Seja bem-vinda, jornalista Maria Barreiros. Epa! Oh, que prazer estar aqui com vocês, queridas, pessoas tão especiais e que projeto maravilhoso. Então, assim, só alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Show de bola. Maria, você é uma querida, né? Todo mundo adora você, quem lhe conhece, gosta, né? E nós que somos amigos, seus colegas, para a gente é um prazer grande tê-la aqui hoje no nosso podcast. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Você é uma pessoa de destaque hoje no cenário de vinhos aqui de Alagoas. E aí, muitos desafios para chegar até aqui? Oh, talvez eu me emocione, viu? Eu nem sou de me emocionar. Fique à vontade, você está em casa aqui. Mas, na verdade, eu acho que a primeira coisa é dar um oi para todo mundo, né? Olá, prazer estar aqui mais uma vez. E eu acho que eu comecei nesse mundo dos vinhos muito como eu sou. Muito de coragem, me encantei por uma coisa, mensurei ali minimamente, como eu sou da área de marketing, sou jornalista, né, sou relações públicas, então eu disse assim, vou criar uma marca de forma correta, primeira coisa, vou fazer um ensaio ali e vou me jogar. E até então, só para contextualizar, eu sou assessora de comunicação, né, então, antes do mundo do vinho acontecer na minha vida, né, eu trabalho, né? Ainda trabalho e sempre trabalhei na área de comunicação pública. E eu, simplesmente, só para vocês terem ideia, eu criei o meu Instagram e eu fiquei 6 meses sem postar nada. Puxa vida. Com outro nome, chamava Descomplicando Vinho. Quase ninguém sabe isso. Isso foi lá no começo de 2018, depois que eu fiz a minha primeira certificação internacional da WSET. E com receio de ser julgada. Isso nem é uma coisa minha, não é um perfil meu, né? Mas por conta desse meu trabalho, por eu estar trabalhando em comunicação pública, porque eu sabia que quando eu entrasse, eu ia entrar para valer, eu ia entrar me expondo, né? Eu ia entrar quebrando paradigmas no sentido de que naquela época, em 2018, eu não via quase nenhuma mulher. Quando via, era mais na região sudeste, né? E quando via que era muito masculino e muito estático, né? Sem humanização. E era isso que eu queria trazer. Então, quando eu via algum arroba, algum Instagram, algum blog de vinho, era muito a garrafa e a taça, vinhos inacessíveis, né? Cruz, Premier Cruz, Barolos, grandes vinhos aí do mercado. E eu fazia, poxa, mas eu tenho certeza que muita gente se encantou pelo mundo do vinho, assim como eu. E hoje eu não posso comprar um vinho de R$1.000, de R$500 do meu dia a dia, enfim, e muito mais. Então, eu queria passar um pouquinho para as pessoas tudo que eu... Lá no caso do ano anterior, né, em 2017, mais ou menos, quando tudo começou a ferver na minha cabeça, que eu comecei a pesquisar e descobrir, queria trazer isso através das redes sociais, queria aí passar, né, como eu já fazia rede social de vários clientes, a rede social não era um problema para mim, aparecer no vídeo não era um problema para mim, o problema era quebrar esse paradigma de que, como é que eu vou começar agora se eu já trabalho em outro né, um outro segmento que é formal, né, comunicação pública, né, assessoria de comunicação pública. Então, assim, isso foi um probleminha ali durante 6 meses e depois que eu fiz um dia aí de, digamos assim, um evento que me marcou, eu disse, é agora. Então, aí eu criei minha marca, o Instagram mudou, né, de posicionamento. Não, você tem que colocar o seu nome dentro da sua marca. E aí ficou o Vinho com Maria. E estamos fazendo agora, em setembro, 6 anos. Tudo começou assim.
6 anos. 6 mas anos. Nessa trajetória dos 6 anos até chegar até aqui, você passou... Muitos perrengues. E conta aí pra gente como foi. Então, o primeiro foi esse, né? De quebrar essa barreira de ser julgada, de ser, né, uma mulher falando sobre vinho. Quem é você? Você não é do mundo do vinho, né? Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, né? Não tem uma herança de, por exemplo, a gente sabe que tem muitos herdeiros aqui, né? Passa de pai para filho, né? O empreendimento, né? Uhum. Então, aqui tem muita gente, não. Meus pais já têm um empório, já têm uma loja, já têm um restaurante, então eu vou estudar sobre vinho. Então, eu vou ser chefe. A gente sabe que funciona muito assim, não só aqui, né? Eu acredito que em todos os locais. Então, você entrou muito por paixão mesmo, Por paixão. Fui picadíssima pelo mundo do vinho, depois de uma confraria Vinhos e Jornalistas, que a Lei está nesse grupo hoje. Eu acho que na época não estava, quando eu entrei. E um amigo nosso em comum, não posso deixar de falar, Alexandre Lino, me chamou para essa confraria. Gilca estava já nessa confraria, Gilca Mafra. E alguns amigos ali pontuais. Ainda existe até hoje, Vinhos e Jornalistas. Mal a gente se reúne, mas o grupo... Uma vez por ano, olha lá, mas o grupo tá lá e foi numa ida a essa confraria lá em 2016, final de 2016, começo de 2017, que eu fui literalmente ali picada pelo mundo do vinho. Eu já havia ido com um casal para Mendoza em 2013, já tinha ido com meus pais em 99, com 19 anos, com 18 anos, e nunca imaginei que ia trabalhar com vinho, né? Então, eu já tinha ido para algumas vinícolas nessas situações pontuais, né, como turista, não uma enoturista, digamos assim, não uma amante de vinho, não uma profissional. E nunca imaginei, né? Mas em 2013 eu já fiquei um pouco encantada, mas assim, em outro contexto e tudo mais. Aí, depois dessa confraria, que eu visualizei alguns colegas falando com propriedade. Não propriedade, né? Mas hoje eu sei que não era propriedade, mas com mais o entusiasmo, né? Com mais propriedade, falando, esse vinho é amadeirado, eu acho que ele veio da Itália, o Malbec é mais assim, o Primitivo é mais assim. E eu fiz, peraí, como assim? Aí eu também, né, como uma boa jornalista curiosíssima, cara de pau, eu disse, não, eu também quero sentir isso, que história é essa? Aí sim, aí o jogo virou e eu comecei a estudar enlouquecidamente, comecei a procurar certificações internacionais, cursos profissionalizantes e me identifiquei, fiz vários tipos de análise e pesquisa e me identifiquei com o WST, né, o Wine Spirit Education and Trust, pelo perfil, porque eu também queria que isso fizesse sentido para mim em uma alçada internacional, como eu sou formada em inglês e francês, e eu sempre gostei dessa coisa de viagem. Eu disse, não, eu vou focar nessa área de mercado, de consultoria, não propriamente de serviço como a ABS. Naquele momento não fazia sentido para mim, né? Até porque eu queria continuar como jornalista, precisava, né? É o meu ganha-pão ainda. Então, e associar essa questão de jornalista especializada, como hoje eu tenho referência do Marcelo Copelo, a Suzana Barelli, ainda são referências para mim, que são jornalistas especializados em vinhos. Então, sempre foi a minha mira. E o mundo depois começou a mudar, né, pra gente viver disso aqui no Nordeste. Não é exatamente como o Sudeste e muita coisa aconteceu. Mas o início foi esse, né? Sim. O início foi esse. Deixa eu falar um pouquinho do início também. Fala. O início, lá em 2019, eu pesquisando lá, achei lá no Instagram o perfil, né? Vinho com Maria. E aí comecei a seguir a Maria, já sabia disso, Ale? Eu já falei para você. Falou pra mim, E aí comecei a seguir a Maria e a Maria lançou um e-book, um livro. Na pandemia, em 2020. E das 5.001 pessoas que compraram, eu acho que foi essa uma, além dos 5.000 que venderam e tal. Mas era um e-book assim, muito esclarecedor, assim, bem naquela pegada das pessoas, simples, né? Bem didático, simples, mas para quem estava começando no mundo de vinho, era muito interessante, porque explicava o que era um vinho fino, que era um vinho de mesa, né? Como entender o rótulo, uvas. Né? Então, são as coisas assim que as pessoas, quando começam, que querem aprender, e ali eu também estava curioso e adquiri. Mas você sabe, Augusto, muito obrigada. Talvez eu não tenha contado para você, mas eu também, quando eu comecei a estudar vinhos, comecei inclusive a trabalhar com vinhos. Na época eu fui master embaixadora da Wine.
E o meu primeiro curso que eu fiz aqui em Alagoas, presencial de vinhos, foi com a Maria. Foi? Foi com a Maria. Poxa, Muita gente lá da ABS já passou por mim. O fato de ser pioneira, né? Então, aqui, muita gente passou aí pelas cadeiras, pelas aulas. E aí, Maria muitos cursos, Maria. Vamos lá, vamos falar muitos cursos. Você dá curso Masterclass, você dá para iniciantes. Como é que funciona? Quem quer aprender hoje vinho com Maria? Quais são os níveis que você tem assim desses cursos? Pois é, a gente pensa, né, mira numa coisa, mas precisa pagar boletos e lá no início eu queria justamente trabalhar, unir sempre a questão da comunicação, produção de conteúdo e vinho e ficar nisso, né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim, né? Ainda é minha grande paixão, comunicar a minha profissão de jornalista com especialista em vinhos, mas eu encontrei ali uma brecha nessa parte de comunicação com a questão da educação, né? De ser educadora etílica. Então, também de forma muito ousada, eu comecei a fazer parcerias e mesmo muitas vezes, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que... E fui indo, né? Acho que em 2019 foi o meu primeiro curso que eu fiz em parceria com um sommelier de café aqui, né? E foi um sucesso, a gente fez um menu harmonizado. Acho que era Coffee Break o nome do lugar, não tem mais. E foi bem legal. E tudo começou aí, a gente falar sobre... tudo que eu ia aprendendo, eu ia colocando em prática. Tanto no meu Instagram, levando conteúdos práticos, assim como esse livro, que eu trabalhei bastante na pandemia, a questão online, né? Aprendi muito a questão de tráfego, de toda a parte de marketing digital. Para potencializar também esse meu business. E... Nesse 2019, antes da pandemia, foi quando eu fiz o meu primeiro curso, né? Então, era o foco sempre menu harmonizado, a questão de harmonização, porque eu via que era... ainda hoje né? A grande curiosidade das pessoas, né? O que harmonizar com o quê? Por que o vinho branco harmoniza melhor com essa comida, o tinto, e assim vai, né? E trazer esse conhecimento descomplicado, que também talvez seja uma vocação minha. Eu tenho essa didática, eu tenho essa metodologia, né? Eu trago algumas questões, uma história e tal, que faz com que as pessoas lembrem. Então, conseguir entender que eu funciono assim e que funciona para as pessoas, né, de forma mais leve, né, e fui usando isso, né, e fui começando a falar de forma mais didática para iniciantes, né, até eu me sentir à vontade de começar a explorar. E hoje sim, hoje eu dou mentorias, né, que do início, que a gente chama da videira até sua taça, né, uma mentoria de 3 meses, onde eu vou na casa do aluno que quer um conteúdo mais aprofundado, exclusivo, até as minhas aulas que eu tenho 1, 2, 3 vezes por mês, normalmente, que é uma iniciação ao mundo dos vinhos, e que eu chamo iniciação, mas até migrei, hoje o nome é Wine Experience, é uma degustação em 5 vinhos, porque às vezes a pessoa faz, eu não sou iniciante, certo, né? Eu não sou iniciante, então eu não vou. E quando chega lá, pessoas que bebem vinho há anos, que vão para vinícolas fazendo turismo, fazem, poxa, eu não sabia disso. Por quê? Porque eu criei um método, né? Eu criei um método de que, primeiro, você desconstrói muita coisa que você escuta, coisas pequenas, do dia a dia, e eu explico o porquê através de várias sentenças, né? E depois eu dá um exemplo pra gente. Por exemplo, vamos lá. Questão do fundo da garrafa, né? Eu vou e coloco uma sentença... Eu jogo... É uma dinâmica. A pessoa responde, recebe o material, né, com caneta e... o fundo da garrafa fala que o vinho tem mais qualidade, sim ou não? Aí, isso são umas 10, 15 perguntas, né? E cada um vai nesse nível. Vinho verde é verde ou não? É um vinho branco ou vinho verde? Depois eu falo, vinho verde, na verdade, é uma região de Portugal, ao norte de Portugal, onde a sua macro-região é o Minho. E vou ao longo desses anos, eu fui justamente entendendo quais são as principais dúvidas, coisas que a gente escuta ao longo dos anos, ou de pai, ou de marido, ou de alguém que você ouviu, e que aquilo acaba sendo uma verdade absoluta, que não é verdade. Vinho bom é vinho caro. E eu vou quebrando isso através de provas, de técnica. Por que não é? Por que é? E falando nisso, já que você champanhe também. Isso, você tem toda essa jornada aí com muitos alunos, né? Muita gente aprendendo com você. Quais são as principais dúvidas que você vem percebendo aí em relação aos alunos? Eu entro para aprender vinho, o que é que eu quero mais saber?
Eu vejo hoje, Ale, que ainda primeiro, antes era um pouco mais de receio. As pessoas tinham medo de chegar numa prateleira de supermercado, de uma loja especializada, uma tonelada de rótulo, nada com nada. Às vezes identificava ali um Cabernet Sauvignon, um Malbec, um Chardonnay, né? Não chegava perto do Velho Mundo, dificílimo, né? Porque a gente sabe que realmente o rótulo do Velho Mundo, você tem que entender um pouquinho de geografia, você tem que estar num contexto maior. Eu via muito isso, e que era uma coisa muito distante, elitizada, e que esse era o primeiro, né? As pessoas queriam estar dentro desse contexto. Hoje, eu vejo mais que as pessoas, principalmente depois da pandemia, né, que as pessoas viveram esse momento tão triste, né, tão recluso, que as pessoas querem viver grandes experiências, né? Grandes experiências, não grandes, né, caras, mas experiências que vão ali marcar a vida delas. Às vezes, poxa, escuto muito sair daqui com mais autonomia, entendendo muito mais. Aquele final, que é um final que eu provo, porque determinados vinhos harmonizam com outros, né? Eu faço a parte de princípios de harmonização. E tudo isso em 3 horas e meia, né? E que esse meu curso mais padrão, mais básico. Você coloca aquelas coisinhas lá, do W7 lá, o sal... Sim, mas de forma gostosa. Eu busco uma comida de verdade. Né? Pegou comida de verdade, coloca... Coloco exatamente uma tábua individualizada. Né? Eu criei um enxoval, então eu tenho tábuas personalizadas, tenho várias taças. Então, eu fiz isso um business. Você tem mentoria, você tem cursos aí para todos os gostos. Todos. E aí, todos às vezes... os níveis de conhecimento em vinho. Exatamente. Do iniciante, daquele que gosta de vinho, só gosta de saber, só gosta do mar e quer aprender, até as pessoas que conhecem um pouquinho mais e querem se aprofundar. Isso, eu ouso dizer que sim. Então, assim, quero focar em França. Então, já fiz várias masterclasses de França, de Portugal, enfim, da Itália, né? E até agora, né? Fui convidada pela ABS esse ano e a gente está focando realmente em vários outros quesitos. Mas até dezembro do ano passado, janeiro do ano passado, onde a ABS não fazia parte da minha vida, eu já fazia vários tipos de cursos nesse formato. Aí você falou da questão do supermercado, dos rótulos, da dificuldade das pessoas de saberem comprar, Sim, né? ainda né? Isso, existe. E quais são outras dificuldades dos alunos que você percebe no seu dia a dia, assim, dentro de sala de aula? Ainda muito apegado a vinho tinto, ainda muito apegado a uma uva só ou duas, que é uma coisa que a gente acaba entendendo, né? Aquelas uvas que são mais conhecidas. Eu amo vinho, mas aquele que só bebe um vinho, né? Que a gente sabe bem. Aquele argentino do contatinho. Eu amo vinho, mas acaba ficando também naquele formato, às vezes não está aberto. Às vezes eu acho que as pessoas também acabam... principalmente o homem, né? O masculino mais velho do que eu. Quando eu chego, não sempre, graças a Deus, mas querendo falar alguma coisa e comprovadamente tenho superioridade de conhecimento, às vezes tem uma, sabe? Tá. Você acredita que isso está mudando? Acredito. Desde quando você começou? No começo, desde meio que um assédiozinho, né? Até essa coisa da vaidade masculina e depois... Graças a Deus, né, por conta de muito estudo e tal, acaba caindo por terra e a pessoa, poxa, realmente, né, você sabe passar, não quer dizer que quanto mais a gente estuda sobre vinho, mais a gente vê que não sabe de nada, né, que é um mundo incrível. Mas tem essa coisa da quebra de paradigma, né, que você antes era, tipo, poxa, que saco, já pensei em desistir, tanto por causa de investimento demais que você não tem retorno, tanto por confundirem a questão do Instagram, né, de posicionamento. Tive que fazer também uma troca de posicionamento antes, no começo, como eu falei. Tinha essa coisa da produção do conteúdo, né? Eu era muito chamada de blogueira de vinho. Às vezes isso me incomodava. Então, justamente por ser pejorativo. Você sentiu esse preconceito? Eu senti influência de vinho. Então, isso eu fui migrando para uma parte mais técnica, né? Às vezes, para a mulher que tem a sua feminilidade, a sua vaidade. Alguém esqueceu o celular. Eu esqueci o celular. Fora do modo silencioso. Coloquei um outro, não. O dentista. Então, isso também foi um quesito. Também a questão da família, né? De julgar, né? De
o que é que você está fazendo? Você tá, né? Porque os cursos, a gente sabe que diplomas de vinho, certificações são bem caras, né? Verdade, e eu sempre fui para fora estudar, né? Sempre fui para São Paulo, fui para o Sul, né? E isso eu coloquei, se for para eu entrar, vou tentar ser a melhor, vou buscar o melhor conhecimento que eu puder, porque eu não tenho mais idade para brincar, né? Porque eu já era 37, jovem. 38 anos, migrar a carreira. Você tá com um corpinho de 20 e poucos. Não tem quem diga, essa não. cobrança pessoal também, né? Porque você já meio que tava com uma carreira aí... Não fale disso que você me ofende. Nada de maravilhoso. Então, isso era o meu pensamento, né? Eu não vou brincar. Então, assim, vou entrar pra tentar realmente ser a melhor que eu puder, né? Não melhor, mas a melhor que eu puder. E dentro da minha realidade de mãe, minha realidade de outro trabalho, minha realidade de vida. Mas... tinha toda essa questão de julgamento familiar, julgamento de amigos. Até hoje, quantas vezes eu recebo, mas você bebe todo dia, né? O que eu recebo no direct, né? E eu já levo na brincadeira, às vezes aí eu vou e posto assim, tô correndo na praia, tô na academia, né? Que eu tento não levar esse lado pessoal muito para o Instagram, até por conta de assédio, de paquera, de coisas que eu não quero voltar, né? Deve ser muito assediada, Não sou assediada, mas é aquela coisinha assim que de gente que não lhe conhece. Eu digo, não quero, aí eu retiro. Maria, mas falando sobre vinhos, você trouxe um vinho aqui pra gente, né? Eu queria que você falasse sobre ele, vamos provar esse vinho. Vamos sim, Fala por sobre favor. a uva, Olha, nós vamos aproveitar toda essa sua expertise, toda a sua É. capacidade técnica para que os nossos seguidores, ouvintes, né? Espectadores. Tudo, né? Sai daqui com algumas dúvidas que eles têm em casa aí, para que a gente possa tirar com você aqui. Meu Deus, um grande prazer. especialista. Vamos lá? Vamos apresentar lá. o vinho? Vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês. Qual é a câmera, gente? Aqui tá bom? Essa aqui. Vamos lá, pra eu girar o rótulo. Tá Aqui. aqui. Então, trouxe aqui para ler para Gira Augusto. só um pouquinho mais para lá. Para a esquerda? Para a Contrário. Aí. Aqui, pronto. agora vi. Trouxe aqui para o Vinho e Prosa, para os nossos amigos, um vinho muito fresco, com ótima acidez e premiado agora na Wine Challenge Brasil, né? Da vinícola Zanotto, uma vinícola que está ali a 1.000 metros do nível do mar, né? Porque ela está em Campos de Cima da Serra, né? É uma região que vem aí ganhando bastante notoriedade, tanto para Pinot como para Sauvignon Blanc, por conta dessa questão da amplitude térmica, dias quentes, noites frias, o que vai aportar aí aromas muito agradáveis, né? Uma Sauvignon Blanc sem aquela nota vegetal desagradável de quando uma Sauvignon Blanc ela é colhida antes do tempo, de algumas regiões que não tem essa amplitude térmica. Então, a vinícola Zanotto, a campestre, né, que faz a Zanotto, prioriza essa questão da qualidade, mais qualidade, menos quantidade, trazendo as notas primárias, os aromas primários e toda a questão do primor mesmo da caixa da Sauvignon Blanc, né, sem apelar para essa... Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá o seu microfone para você não ficar falando assim, virando aqui. Tá. Apelar para essa questão de uma uva mais verde, né, comercialmente falando. Então, esse vinho de Sauvignon Blanc, ele tá muito redondo e como costuma dizer, o choro da videira, né? Um médico aí, blogueiro famoso no Brasil. Esse vinho entrega muito para aí ser menos de R$100, menos de R$90. Então, assim, consumidor final, a depender do lugar, chega até 80, 90. Já está aqui em vários lugares em Maceió, né? Casas especializadas, empório e restaurante. Então, toda a linha Zanotto, ela é muito legal por isso, porque ela tá num terroir especial, Campos deIma da Serra. Que é no Rio Grande do Sul, e é um vinho brasileiro, gente. Isso aí, mesmo. então, né? Então, vamos Esqueceu de falar, falando Campos de Cima da Serra, de qual é? Brasil. Rio Grande do Sul, minha gente, desculpa, né? Já fui bem mais pro terroir. Vamos provar? Isso, vamos provar? Vamos provar. Eu queria que você, então, fizesse uma análise. Eu vou colocar, mas vou fingir que eu ainda não tinha servido a eles. Vamos colocar Perder um pouco pouquinho mais, a temperatura. A gente vai mais. sentir um pouquinho mais de álcool, mas a gente vai sentir... Fala um pouquinho da temperatura do as vinho. Qual a análises, importância Boa, de se vamos degustar na temperatura correta do vinho? falar. Aqui? Ou deixa lá onde estava? Vamos dar essa dica aí para os Vamos, nossos sim. seguidores. Boa pergunta. Aí você fala da temperatura e depois faz uma análise do vinho. Massa. Pode ser? Vamos falar assim. Então, gente, a temperatura para mim é essencial. Para mim, não. Tecnicamente falando. Uhum. O que é que acontece quando a gente não
está na temperatura correta dos estilos de vinho, né? Vamos lá falar do branco. O branco, ele precisa de frescor, né? E ele precisa dessa acidez. E, normalmente, os brancos, eles têm um caráter de perfume, de aroma muito maior, muito mais leve, mas muito maior do que, por exemplo, o tinto, porque o tanino, ele dá essa encoberta. Então, o que é que o branco... E lembrando que o branco não tem tanino, tem um tanino tão pequenininho leve, que não é exatamente, perceptível. Então, o branco, ele vai evidenciar esse aroma, né? Esse floral, ou essa nota frutada mais cítrica, ou essa nota de fruta branca, às vezes um vegetal. E, por isso, ele precisa, assim, estar numa temperatura um pouco mais baixa do que o tinto. Não tão baixa quanto o espumante, né? Não vamos confundir também. O espumante deve ser ali o estilo de vinho, que o espumante é um vinho, onde a sua temperatura deve ser ali na casa dos 5 graus, que é a temperatura de geladeira. Né? Para a gente fazer uma média aí, didática para as pessoas entenderem. O branco, ele deve estar servido um branco leve ali na casa dos 6 a 8 graus, né? A gente vai falando de um branco um pouco mais encorpado, como um chardonnay, barricado, um viognier, um chenin blanc. Ele pode estar ali entre 8 e 10. Quando a gente passa para o vinho tinto leve, como um Pinot Noir, um Cinsault, um Sangiovese sem barrica, enfim, um Gamay, ali entre 10 a 14 graus, a depender ali da região, de como o vinho foi produzido. E quando a gente fala de vinhos tintos encorpados, sim, a gente precisa sentir aromas. E quando a gente refresca muito o vinho, a temperatura mais baixa vai encobrir todos esses aromas. Assim como a temperatura mais alta vai sobressair o álcool, né? E o amargor. Então, por isso que a temperatura é tão importante, né? Isso influencia muito na experiência, né, que você tem na hora que você está degustando o vinho. Total. Por isso que eu falei, gente, ele já está com a temperatura que não é a ideal, a gente vai sentir um pouquinho mais de álcool, mas vai aflorar aí mais os nossos aromas, toda a questão floral e organoléptica. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer um brinde aqui primeiro. Vamos, primeiramente. Primeiro brinde. Primeiro sucesso ao vinho em prosa. Então, vamos lá. A gente pode falar primeiramente do aspecto visual. Precisamos sempre de uma superfície branca, né, pra gente analisar o visual. E a gente vê que o vinho, esse vinho, ele tá aí totalmente íntegro, né, viscoso, brilhante, é um vinho tranquilo, né, é um vinho aí sem gás carbônico ou sem fortificação de nenhum tipo. Aí, por exemplo, como o vinho do Porto, né, que recebe aí aguardente vínica, ele é um vinho tranquilo. Então, ele está perfeitamente correto, certo, no seu aspecto visual. Ele é um amarelo palha com baixa intensidade, né, bem levinho, tá? Com halos ali querendo esverdear. Então, assim, analisando visualmente, estou falando tecnicamente aqui já. Estou indo, né? De forma mais leve, mas estou indo. Então, ok, já podemos sim, porque podemos sim, gente, avaliar um vinho só pelo visual, já identificar que ele está com algum tipo de defeito, certo? Então, vamos ao aroma, que para mim é o mais mágico e o mais interessante. Quando é vinho branco, né? Você gosta mais dessa parte olfativa? Amo. Ela é muito Eu mágica, gosto também, né? mas a gustativa para mim quando bota na boca e aí a gente... Né? É o grande finale, né, Augusto? É uma experiência, né? A experiência é completa, mas eu acho que se a gente colocar na boca sem colocar no nariz, a experiência não é completa. Concorda que eu? Concordo. Então vamos lá, vamos ao nariz. Então vamos lá, colocar a nossa narina. Gente, não sei se os nossos hosters aqui já falaram, né, algumas vezes, mas sempre a gente gira a taça, justamente o nome desse movimento, dessa forma de analisar o vinho, é a volatização de aromas, né? Onde a gente precisa que o oxigênio entre em contato ali com o vinho, né? E aí a gente vai conseguir desprender mais os aromas, e porque o álcool é volátil, e tudo isso vai fazer com que as moléculas aromáticas subam melhor para as nossas narinas. Cuidado sempre com o álcool. Então, eu sempre falo com meus alunos, dá uma giradinha, espera até 3 segundos e coloca aí nariz, para poder você sentir com mais propriedades, mas também para não afetar tanto o álcool, o nariz. Então, a gente dá uma giradinha, conta 1, 2, 3 e nariz. E dá uma inalada, dá uma puxada, né? Então, como é que se diz? Cheira a florzinha, depois dá aquela coisa de criança, né? Então, a gente dá uma inalada mesmo forte.
pra gente conseguir sentir, né? Esse vinho, ele, como um Sauvignon Blanc aí Bem aromático. De uma região um pouco mais fria, né? 1.000 metros, Campos de Cima da Serra, ele vai ter muito o quê? Maracujá, né? Bastante maracujá, concordam comigo? Sim. Né? Um cítrico também tá bem presente. Ele tem também claro que vegetal é do DNA do Sauvignon Blanc, não pode deixar de ter, né? Vai ter essa nota herbácea, sim, esse aroma mais herbáceo, primário. É um vinho jovem, um vinho ali que vai buscar toda a pureza do Sauvignon Blanc. A gente que Sauvignon Blanc é raro ter passagem por barrica. Então é um vinho aí que entrega bastante, vai muito bem com ceviche, vai muito bem com saladas, vai muito bem com pesto. Atenção, harmonização. Molho pesto. Ideal com Sauvignon Blanc é pesto, não é vinho tinto, porque ele tem notas aqui de manjericão. Uma que vai ficar pergunta para ideal os nossos com pesto. ouvintes, telespectadores e, enfim, seguidores, inscritos. Todo Sauvignon Blanc, todo vinho branco vai bem com essas harmonizações que você falou ou vai variar de acordo com a uva? Com a Uva região. do vinho. E com a uva e com a região do vinho. Você falou de Sauvignon Blanc especificamente, Foi, não então foi? eu me confundi. Todo Vamos vinho lá. branco, vou todo refazer vinho a pergunta. branco. Tá. Todo vinho branco vai harmonizar bem com essas indicações que você trouxe? Ou vai depender aí do terroir, da uva? Explica como é que funciona isso. Sim, vai depender da uva e do terroir. Agora, quando a gente fala genericamente de harmonização, né? Entre vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, espumante, assim, a gente vai puxar justamente para essa leveza, né? Eu brinco com os alunos que eu digo, tá na dúvida, vamos pensar em cor. Vinho tinto, vamos buscar uma cor mais tinta, mais avermelhada na comida. Vinho branco, mesma coisa, né? Sem falar nem de corpo. Rosé, mesma coisa. Então, vai pro salmão, vai pro camarão, né? Então, dá muito certo, né? não tem erro, né? Aí, quando a gente vai aprofundar digamos assim, sabor, paladar, aroma, aí é o céu é o limite, né? Mas se não tiver aí não quer esquentar a cabeça, eu só sou um leigo, quero só ter a melhor experiência que eu puder. Então vai nessa da cor que vai dar certo. E depois você vai pensar em leveza, vai pensar em corpo, Muito né? bom. Agora, se Vamos você botar vai na boca? começar a entrar em Vamos detalhes, pra boca, então. vamos em boca. Vamos lá. Boa acidez, né? Bastante frescor, salivação, né? Muita acidez. Dá vontade de dar outro gole, Dá mesmo. né? Realmente, um vinho muito refrescante. Muito, né? Que substitui até, né? Ele na temperatura mais fresca, até com um espumante. Se você quiser deixar uma tarde, né? De domingo, eu quero fazer uma tarde de comidinhas, um sábado. Não quero espumante. Um vinho branco, leve, fresco, redondo. Você vê, muito né? bem. Para você ver que a gente sempre está querendo comprar um vinho chileno, um vinho argentino, um vinho italiano, um vinho português, mas aqui no Brasil a gente tem algumas pérolas que De a gente muita precisa qualidade. conhecer, né? O Brasil vem realizando um trabalho incrível, né? Correndo atrás, que eu geralmente digo, né? Porque a Argentina e Chile começaram antes. Quando a gente abriu o mercado aqui, a economia, né? Na década de 90. Aí o Brasil teve que correr atrás. Está correndo atrás lindo, né? Porque o que a gente vem produzindo de ótimos vinhos, as vinícolas estão aí realmente de parabéns. E a Zanotto, a Campestre é uma delas. Que maravilha. Falar um pouquinho, esse vinho é um vinho assim com muito frescor, né? E esse frescor é dado pela acidez alta desse vinho. Sim. Falar qual a importância da acidez em um vinho assim com esse frescor, principalmente na harmonização com comida, Maria. Boa. Vamos lá. Então, acidez a gente sabe que é um tripé para a longevidade do vinho, né? Então, a gente acha, quem está ouvindo, que de repente não entende a acidez, que na cabeça da gente a acidez talvez seja uma coisa pejorativa, seja uma coisa negativa, né? Mas, na verdade, no mundo do vinho, a acidez é tudo, né? É tudo. E ela que vai trazer justamente essa longevidade, né? Vai arredondar, às vezes, um tanino ou uma fruta que sobrou. A acidez é muito prioritária. Para a casta, para o DNA Sauvignon Blanc, ela é mais do que prioritária. Ela é natural da Sauvignon Blanc, né? É uma casta com a acidez altamente, já é elevada, né? Dela, né? O DNA dela. Então, segunda pergunta que você me fez, em relação à harmonização.
a harmonização, vinhos com acidez, são incríveis porque são muito coringas, né? Então, a gente tá aqui, digamos, você tá com um salame, um grana padano, esse aqui é o quê? Um prato? Não, ele não me lembra o nome. Mas provavelmente aqui é um grana padano, né? Aqui também tem uns... Acho que esse é o parmesão, não? Esse é o parmesão. O parmesão, o grana padano, que é um tipo de parmesão, só que mais curado, né? E uma charcutaria. Então, assim, na dúvida... Eu sempre indico um espumante porque tem uma altíssima acidez ou um vinho branco com muita acidez. E não um tinto aqui. Porque o tinto, é o caso desse vinho, né, aqui. Assim, tudo bem que são queijos mais amarelos, que ok, aqui um tinto de médio corpo ia dar, ok, um Pinot Noir mais estruturado. Mas quando você pensa numa tábua, por exemplo, que tem tábua de frios, que as pessoas gostam muito, né? Aí vamos lá, o que é que harmoniza com a tábua de frios? Aí vai Vamos aonde? lá. Vai no Malbec barricado, 18 meses. Acidez mais baixa, porque já é o perfil da Malbec. Na verdade, não é, né, gente? Na verdade, a gente vai buscar somente essa acidez, porque a cada mordida, a cada garfada, né, você vai aí trazendo, ele vai limpar as suas papilas gustativas para o próximo queijo, para uma próxima comidinha. Então, a próxima porção que você for colocar na boca, né? Então a acidez dá uma limpada, é fantástico. Total. Muito bem, Maria. A gente tá no mês de setembro, né? Falar nisso, eu vou dar uma... Sim. Fique à vontade, né? Vamos lá, fique à vontade. Isso aí Aí a gente tá no mês de setembro. Daí já próximo da primavera, a primavera chegando, mês das flores, o sol também começa a aparecer mais. E é um Ainda período... mais a pergunta. Tá bom, vamos chegando aí. É um período bem propício para os vinhos mais leves, mais frescos, como esse vinho aqui, um vinho branco, um vinho rosé, até um vinho tinto, mas com um corpo mais leve. Né? Agora, o que a gente... Não se preocupe não, vou estender a pergunta. Até porque isso faz parte do quadro, né? Faz parte do quadro, exatamente. A gente tem um quadro aqui, no Vinho em Prosa, chamado Merece ou Não Merece um Brinde. A gente traz um tema, avalia, debate sobre esse tema, e no final a gente decide se merece ou não merece o nosso brinde, né? E deixa eu trazer uma informação que saiu na revista Exame no mês passado, que diz o seguinte... Dados da Product Audit, será que eu pronunciei certo? Consultoria sobre mercado de importados, né? Mostra que houve um aumento de 11% nas importações de vinhos brancos, elevando a sua participação para 22% em 2023. Isso é mais do que o dobro do que o volume que era importado há alguns anos atrás, décadas atrás, que era de 8% a 10%. E aí a gente sabe que a maioria dos brasileiros prefere os vinhos tintos. Né? Ainda está nesse consumo. Ainda está. Mas verificando aí a mudança de comportamento, que a gente está realmente começando a consumir mais vinhos brancos, você acha que o aumento do consumo de vinhos brancos aqui no Brasil, eu já posso fazer a pergunta? Pode. Terminou? Se o dente estiver sujo, vocês me dizem. Não tem problema não, tá tudo certo. O aumento do consumo de vinho brancos no Brasil, merece ou não merece um brinde? Total. Opa! Inclusive, tive reunião hoje da importadora que eu trabalho, efetivando esse dado. Trazer para vocês em primeira mão. Foi mesmo? Ah, que maravilha. A gente nem ensaiou, não sabe de nada que ela ia falar isso. Repete que eu não vi o que foi que você falou. Inclusive, tive reunião agora, até meio-dia e meia, 1h, com a importadora que eu trabalho e efetivando esse dado que você acabou de falar. Que show. Estamos vendendo mais vinho branco. Que show. Muito agora mais. A gente não muito mais do que o tinto. Ainda vende mais tinto. As pessoas têm muito preconceito ainda, né, Maria, com vinho branco. Às vezes o cara vai assim, num calor e tal, e aí o cara pede um tintão lá, assim, bem carregado, podendo utilizar um branco com mais frescor. Total. Vamos beber? Você vê que eu já terminei, né? Eu já bebi. Bora, eu também, vamos lá. Daqui a pouco eu quero mais água. Então, baseados, complementando o que você falou, a gente tá vendendo mais vinho branco, e isso é incrível. Uma coisa que até se vocês quiserem fazer um corte depois, vinho branco é muito mais caro de se fazer, de se produzir do que vinho tinto. E as pessoas não sabem disso. Sabia, né? O vinho branco é muito mais caro de se produzir, porque ele precisa estar o tempo em todas as suas etapas serem controladas a temperatura. E o tinto não. Claro que tinto de qualidade também. Falando nisso, explica pra gente como é que funciona o processo de produção de um vinho branco e de um vinho tinto. Qual a diferença aí para as pessoas entenderem melhor? Vamos lá. Até porque que o vinho branco se torna mais caro, né?
Principalmente por isso que eu falei. A questão do controle da temperatura. E controlar a temperatura é caro, né? Verdade. Tá o tempo todo com a temperatura mais fria, né? Qual é a principal, já te respondendo, a principal diferença da produção ali das etapas de um vinho tinto e do vinho branco? Contato com as cascas. Né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, assim, que a gente chama que esse processo chama-se maceração. O contato com as cascas vai dar cor ao vinho, vai dar complexidade, vai dar ali aquela sensação de adstringência, porque vem do tanino, que é um polifenol, que faz isso, não que o tinto, as uvas brancas tenham, mas tem bem menos, né? E não aportam estrutura tânica e principalmente de antocianinas, que são as cores do vinho, né? Elas não trazem isso tão forte como os tintos. Então, quando a gente fala assim, esse vinho branco foi vinificado em tinto, isso significa o quê? Que aquele vinho branco, ele foi vinificado igual ao tinto, com as cascas brancas, e você vai sentir que aquele vinho, ele tem muito mais o quê? Tanino, é um vinho branco que você sente o tanino, porque a casca tá ali não tanto quanto um tinto. A cor é diferente. Que vinho é esse? Vinho laranja. O vinho laranja, né? Então, o vinho laranja, ele é vinificado em tinto. Ele é vinificado com as cascas. Que é uma então, dúvida tremenda das pessoas, que as pessoas acham que é rosé. Como é que é um vinho laranja? Então, essa é a principal diferença aí. Ele é vinificado em tinto. Para alguns tradicionalistas, isso é um pecado. Né? A gente sabe disso, que a gente já ouviu. Mas, assim, é o perfil de vinho. E, assim, o mundo do vinho tá aí para ser diversificado, para ser usado, né? Eu, pessoalmente, amo vinho laranja. Claro que não é o meu preferido, mas o que tiver de novidade, se você abrir a minha adega... Já tomamos o vinho laranja. Já tomamos o vinho laranja. Eu já tomei um também, já adquiri com você. Exatamente, diferente, né? Se você abrir a minha adega, tem Mencia, País, que é isso, né? Então, assim, vinhos pacificados, assim, você não vai, só se eu tiver... Volta e meia, eu ganho um vinho. Se você vai achar um Cabernet Sauvignon, mas Merlot, normalmente não vai ter. Não é que eu não gosto dessas uvas, Carmené, entre aspas. Mas... Carmené, você gosta? Você gosta, não? Ou você é daquelas que tem aquele preconceito com a Carmené? Não, gente, não é uma uva que, assim, eu compraria, mas é uma uva que quando é bem produzida, sim, ela acaba tendo vários benefícios, assim, qualidade, né? Como Purple Angel, por exemplo. R$1.000, R$2.000 a garrafa, nada sério, assim. Mas aí é um caro, top. Né? Então, assim, eu acho que o mundo do vinho, o vinho quando é feito com qualidade, mesmo só para fechar, mesmo que ele não seja tão caro, o vinho quando tem qualidade, é certeza de sucesso. É só a gente saber, né? Identificar qual é essa qualidade. Eu sei. Posso ir? Pode ir. Para os alunos, para as pessoas, na verdade, que querem aprender sobre vinhos, querem saber por onde começar, qual o conselho que você dá? Primeiro, estejam abertos, né? Para ouvir e para entender que o mundo do vinho é imenso, né? Eu sempre começo também as minhas aulas falando, nós temos mais de 5.000 uvas viníferas. Então, se você acha que só uma uva lhe agrada, será que você já tomou? 5.000 para saber, né? 2, não ache que gostar de vinho é só beber. Às vezes é muito mais estudar, né? Se você quer só consumir com qualidade, ok. De vez em quando dá uma olhadinha no artigo, presta atenção no conteúdo de qualidade, vai também fazer diferença, né? Agora, se você quiser aprofundar nesse mundo, realmente... Quando você estuda, quando você acompanha uma fonte segura, vai fazer mais sentido para você beber melhor, sempre com moderação. Claro, a gente tá falando de álcool, né? Claro que final de semana, né? Uma festa, uma coisa, a gente vai, sim, passar do limite, mas que seja de forma moderada, que seja com qualidade, né? Uma coisa que eu sempre falo, é um pouco mais caro também, mas quem cumpre muito esse papel é o Coravin, né? Que é um sistema onde você consegue, através de um shot, experimentar. Então, você fica ali sem perder a garrafa. Você tira um pouquinho, sem precisar abrir, sem precisar a garrafa, né? Que a gente sabe que o oxigênio que é o inimigo do vinho nesse sentido, né? Vai oxidar. Precisa trazer um Coravin para cá qualquer dia para fazer um teste. Eu tenho. Tem muita gente que não conhece, sabe? Muita gente. Volta e meia eu faço conteúdo e ainda é uma mágica, né? Como você toma o vinho sem abrir a garrafa? Então, assim,
É incrível ter o Coravã, é uma coisa que realmente, acho que muitos profissionais têm, porque eles querem o melhor, mas você não quer abrir um Barolo uma quarta-feira, mas você quer tomar um 100 ml. Você não quer abrir um Chablis. Se você vier aqui pro Vinho e Prosa, a gente pode... A gente abrir, um assim, né? Nós Assim, tomamos um não, Barolo amiga, assim, ótimo, mas assim, né? Nós tomamos a semana passada aqui com os nossos convidados. Que maravilha, mas você fala assim, numa segunda-feira, cheguei de trabalho, eu só quero 100 ml de vinho, apenas, né? Então o Coravã, ele cabe, né? Ainda mais quando você às vezes não tem um outro adulto em casa, só quer aquilo mesmo, quer abrir uma garrafa. Então eu indico muito, quem pode ter um Coravã, tenha. Tá, vamos lá, vamos aproveitar aqui, já que a gente está falando em dicas. Vamos? Quero mais dicas aqui. As pessoas hoje que querem... Eu adoro ainda o Cabernet Sauvignon. Eu sou ainda fiel ao meu Cabernet da Cabernet. Você fez uma pergunta e eu não respondi porque a Lê fez outra depois. Mas qual foi? Que eu nem me lembro mais. Em relação a... Porque as pessoas ainda têm um preconceito com vinho branco. Sim. E só acham que vinho tinto é... Isso. Então vamos lá, responde essa aí. Depois você responde. Eu acho que isso está sendo muito... o que eu vejo, né? Tá sendo, sim, quebrado o paradigma, mas ainda é muito presente, principalmente Augusto com homem. Com homem, né? Com homem, assim, de meia idade pra lá. Porque tem aquela cultura. Quando passa dos 50 é um problema. Culturalmente, a gente tem que provar por A mais B. E eu lembro muito, só uma particularidade bem rápida, que o meu primeiro, nesse 2019, que eu fiz, junto com o café, tinha às vezes eu falo isso em alguns lugares, tinha um senhor... que estava fazendo parte da experiência, né? Pagou lá o evento, a aula harmonizada. E começamos com espumante, depois fomos para o branco, o rosé, toda, né? No começo, toda didáticazinha, toda certinha. Passamos pelos 4 estilos de vinho. E tudo harmonizado, né? No final ia ter café. Aí ele disse assim, estava do branco para o rosé, estava sendo servido. Aí ele chamou assim, fez... Me diga uma coisa, quando é que vem de verdade o vinho? Eu fiz assim, eu já degustou o espumante, a gente harmonizou, né, com a entrada. Teve agora o branco e tá chegando o rosé. Não, eu tô falando do vinho de verdade. Aí eu olhei assim para o colega que tava fazendo comigo café, eu disse, todos são vinho de verdade. Não, eu tô falando do tinto, esse sim é vinho de verdade. Aí eu falei, vai ser o último. Porque a gente o menu harmonizado é do mais leve para o mais encorpado. Se eu soubesse... Então, assim, eu ouvi isso, nunca esqueci. Isso foi em 2019, né? Que era já um homem, né? E você via ele já totalmente sem cultura, porque você já via... até na hora de falar, ele falava errado o português. Então, assim... tem que dar o desconto, né? Dar o desconto, né? Daquela coisa cultural. Então, assim... acabar com isso, porque eu acabei de falar, o vinho branco é mais difícil de fazer do que o tinto, né? Que o tinto tem o tanino todo para encobrir. Claro que o vinho tinto ele tem mais complexidade, porque o tanino tá ali. Mas todos são vinhos, né? Então eu brinco quando as pessoas me perguntam assim, qual é o seu vinho preferido? Eu digo, depende do que eu vou harmonizar. Eu sei qual é o seu vinho preferido. É a primeira coisa que eu respondo. E depende do quanto eu quero gastar. Então... essas duas perguntas respondidas, eu sei qual é o meu vinho preferido. Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui, vamos voltar. Eu sou fã do Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, adoro. E bons Cabernet Sauvignons. Cabernet Sauvignon é uma uva de Bordeaux e está no mundo inteiro. Né? A gente encontra Cabernet Sauvignon na Europa, na América, na África, enfim. Na Austrália, né? Na Oceania, em todos os lugares. E as pessoas, assim como eu, que gostam de um bom Cabernet Sauvignon, queria saber de você, o que esperar de um vinho quando tem lá escrito Cabernet Sauvignon? Então, quais as características desse vinho e quais... A gente sabe que muda de acordo com o terroir, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho também isso, mas eles têm características que a gente poderia, vamos dizer assim, seriam típicas da uva. O que esperar e quais as indicações de bons vinhos da uva Cabernet Sauvignon para os amantes, assim como eu? Certo, vamos lá. Então, você perguntou, depois você já deu uma respostinha, que é o seguinte. O que esperar de um Cabernet Sauvignon? O DNA do Cabernet Sauvignon, você vai esperar sempre uma fruta negra madura, né? Mais uma ameixa, tá? Você vai esperar, sim, notas herbáceas, por causa da pirazina, que está presente na casca da família dos Cabernets, Merlot, Carmenet, que é a mesma do pimentão, essa molécula aromática, essa substância. Você vai, para bons Cabernets, principalmente mais de clima frio, você vai ter notas mentoladas de menta, isso também aporta ao Cabernet finesse, delicadeza, elegância.
Cabernet Sauvignon também é uma caixa que tem alta acidez, isso é muito bom, por isso que os Cabernet Sauvignons bem armazenados e de boa procedência envelhecem muito bem, né? São longevos. Quando passam por barrica, eles aportam aromas de café, eles aportam aromas de chocolate, eles aportam aromas de especiarias, canela, um cravo, principalmente uma pimentinha também, não tanto como Syrah, mas ele vem também com essas especiarias, mas basicamente é a fruta negra como ameixa, a menta, pode ter um orégano ali, mas essa nota mais vegetal, mais herbácea, e quando passa por barrica, aporta todos esses aromas ali de baunilha, de café, né, e um chocolate, um toste, mais nessa linha de pneumático. Cabernet Sauvignons mais baratos, eles vão passar por cima essa questão da pirazina do vegetal, e a gente encontra muito isso no Vale Central do Chile, porque Cabernet Sauvignon é uma casta de maturação tardia. Então, se você vai colher Cabernet Sauvignon igual a Merlot, você vai ter vinho de baixa qualidade. Merlot ela amadurece 2 a 3 semanas antes. Carmené e Cabernet Sauvignon vão precisar de maturação, são uma caixa de maturação tardia. E se você quer comercialmente ter grana, você não vai respeitar isso, vai colher antes, e aí a Carmené chilena, famosa, barata, fica horrível para quem já tem um paladar mais apurado. Fato. Em contrapartida, também continuando a tua pergunta, já respondendo, o Chile também vem sendo um país de altíssimos vinhos de qualidades altíssimas da caixa Cabernet Sauvignon, quando produzidos de forma correta, principalmente no Vale do Colchagua, né? Onde você tem mais altitude, onde você tem o solo correto, né? Porque Cabernet Sauvignon a gente sabe que gosta de cascalho, assim como o Bordeaux. Então, ele precisa esquentar. Cascalho traz isso, né? Quando você tem um solo de argilo, que é de Merlot, enfim, Pinot Noir, você não vai trazer essa complexidade para o Cabernet Sauvignon. Colchagua, no Chile, está fazendo vinhos incríveis, como vários que a gente sabe, eu vou trazer um pouquinho para mim, como a vinícola, né? A gente sabe que toda a linha Montes e Montes Alfa vem arrasando ali, o Maule também. Excelente vinho. Né? O Maule também vem fazendo vinhos, apesar de ser um pouquinho mais frio, também vem fazendo vinhos mais elegantes de Cabernet Sauvignon, né? Cachapoal. Cachapoal também, onde está a Vicky. Então, buscar... por isso que, às vezes, conhecer um pouquinho, né? Dar uma lidinha, faz toda a diferença. E a gente não podia deixar de falar de margem esquerda, de Bordeaux, né? Mas aí fica bem inacessível, porque também vinhos franceses baratos são péssimos. Cuidado com o Grand Vin de Bordeaux. Cuidado. Então, é melhor você comprar um chileno bom do que um francês barato. Eu até agora não vi, assim, um francês... Patrick não está aqui, ele está vindo de casa, vai perdoar a gente aqui, né? Mas, assim, um vinho francês, assim, numa faixa até R$200 que tivesse alguma qualidade. Você tem que catar mesmo, né? Porque, assim, né? a gente Segundo sabe... o nosso professor José Luiz Borges, que inclusive foi um dos convidados aqui do nosso... Eu vi. Ele falou que não tem vinho francês ruim, não. Viu? Não concordo, inclusive tentei falar isso na aula. Mas fui, né? Você quer... Não, eu quero vinho. Ah, tá claro. Então, mas quem sou eu perto do professor, né? Cada um tem a sua opinião. Graças a Deus eu tenho a minha bem consolidada, que é... Então, me fala do Cabernet Sauvignon lá da... Aí vamos falar da origem, Unidos. né? Bordeaux, mas aí tem que realmente procurar alguma OC minimamente. Cru Bourgeois eu acho que é uma dica bem legal, porque ele vai ser caro, mas não vai ser inacessível. A gente sabe que, só para finalizar, Bordeaux tem muito mais Merlot, porque é muito mais difícil de amadurecer, né? E Bordeaux é mais quente em relação à Borgonha, mas é mega frio, neva. E a gente fala de Califórnia, a gente fala de Napa Valley, a gente fala de Sonoma Valley, também a casa de Cabernet Sauvignons incríveis, com perfil mais alcoólico, com perfil mais porradão, com perfil de muita barrica, mais quente, né? Claro que a gente tem que buscar acidez, também tem uns locais incríveis que fazem nessa linha mais elegante, mas esse perfil mais barricado, né? Famoso. A gente também não pode deixar de falar de Itália, sim.
centro da Itália, Toscana, onde estão os super toscanos, também quase inacessíveis, Solá, Sassicaia, incríveis, com um corte de Cabernet Sauvignon junto com Sangiovese e algumas castas. Eu ia abrir castas. um outro Tianello daquele que eu mostrei naquela foto para você e lembrei de você essa semana, mas não abri. Ô, amigo, eu segurei então... aqui, eu disse, não, deixa eu vir aqui, porque, poxa vida, é um... Por que você não trouxe? Para tomar sozinho, não, eu quero que vocês vão lá, quando vocês forem lá em casa. Então vamos, aí, né, Ale, por favor. Vamos, por favor. Tô esperando o Vamos. convite, né? Não, mas por você favor, então já tá feito aqui, ó, gente. Então, pra gente aí, quando for lá, pra gente degustar um Tianello, que eu trouxe da Itália, que é um super toscano, gente. Quando também. acabar, você já sabe onde procurar, né? Vou fazer aquele já mega top pra você de Tianello. Tá, eu só tenho uma garrafa agora só. Abra com moderação com Coravin. Tá. Só quando a gente chegar lá, a gente se abre normal. Então, tá. assim, da Itália, Austrália também, né? Vinhaços também ali. Connemara Valley, né? Como é o nome? Connemara Valley. Muito bem. Que também tem essa pegada mais quente, né? Apesar de que a Austrália... Então, são essas regiões que a gente mencionou. O Brasil vem fazendo lá na campanha gaúcha, né? Que é uma região mais quente também, diferente do Vale dos Vinhedos, que chove muito, também tem essa diferença de safras, e não podemos deixar de dizer. Então, acho que a gente falou um pouco de Cabernet Sauvignon do mundo, acho que sim, né? Cuidado com China, que tá chegando também com tudo, mas calma, ainda não sei nada de China, mas eu sei que estão plantando muito, e tá na isoterma. Só para fechar o Cabernet Sauvignon, o que é que você indica para harmonizar com um bom Cabernet Sauvignon? Eu não tem como não falar de carne, né? Então, um bom assado. Eu sou tradicionalista. Eu acho que churrasco vai para o Malbec, vai para um Taná. Eu acho que um assado, né? Uma carne ali que tem umas entrelaçadas um pouco de gordura, mas não tanto. Porque a Cabernet Sauvignon tem boa acidez, mais que a Malbec, por exemplo, mais que a Primitivo, mais que a própria Taná. Então, dá para arriscar. E em relação a queijos curados, como Grana Padano, como o pecorino, né, de ovelha. Então, acho que nessa linha charcutaria mais pesada. Nada com pimenta. Quando você pensa em pimenta, acho que pimenta não tanto, mas aí você vai para Syrah. Mas acho que nessa pegada mais de corpo, né? Pensou em corpo de comida, pensou em corpo de vinho também. Muito bom. Maria, tem uma uva que eu sei, falando em uvas ainda, né? Tem uma uva branca que eu sei que você gosta muito. E, inclusive, tem uma região lá na Argentina, que é Salta, você já sabe qual é a uva, então, né? Que produz belíssimos vinhos dessa uva. E mais uma vez eu ouvi, foi o Jorge Luque falando que... Lá em Cafayate? Falando que não existem bons vinhos da Torrontés na Argentina. O que você tem a dizer sobre isso? Vocês realmente me colocam numa situação. Jorge Luque, né? Referência. Mas faz tempo que ele falou isso, faz tempo. Eu acho que, assim, é muito de perfil, né? São ícones aí do mundo do vinho. Essa galera, com certeza... O que eu noto, assim, pesquisando, estudando, é que quem tá no mundo do vinho há muito tempo, principalmente o pessoal mais velho, eles têm dificuldade de gostar de uvas aromáticas. Talvez eu fiz essa análise, né? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu fiz essa análise de tanto ouvir, de ouvir produtor, de ir para o sul, de ouvir profissionais na internet, acabam querendo tradição, por exemplo, enfim, que é a Chardonnay, que é a linda Chardonnay, que é um Viognier, que é um Chenin Blanc. Então, a Torrontés, ela é meio estranha nesse sentido, porque ela é muito aromática. A Gewürz também, né, que eu amo, a Gewürztraminer, mais do que a Torrontés em si. Porque esse lado floral vai lá pra cima, né? Uma lixia, um jasmim. Então, às vezes, quem é mais tradicionalista não gosta disso. Eu fiz essa análise. Talvez seja isso. Eu amo porque eu amo ousar. Coloco um Torrontés com comida mexicana, com comida tailandesa. Com aquele poke. Você usa Torrontés. Poke é mexicano, não? O mexicano é as tapas, não. Tapa é espanhola. Minha gente, pelo amor de Deus. São os burritos. Burritos, exatamente. Por quê? Porque ele tem essa picância, sem ter a carne. Tudo que você precisa é o quê? Vinhos igualmente condimentados. O condimento do vinho é o perfume. E o condimento da comida é justamente esse tempero.
né? Então, o burrito, aquela questão da guacamole, né? Que tem muita pimentinha, mas é um abacate. Ela cai muito bem. Eu amo harmonizar acarajé, comida baiana, com torrontés ou gewürz. Total. Não vou provar, nunca provei. Prove, me diga. E você coloca do lado um chardonnay. Você faz um chardonnay, faz um gewürz ou um torrontés e veja que você vai ficar melhor. Por causa desse condimento que tem o dendê, que tem a picância. Então, vai harmonizar, você vai buscar similaridade. Aí eu gosto muito de dar essa dica de condimentos com essas duas uvas, mas isso é meu palpite, viu? Não, ótima dica, isso aí a gente vai... Jorge Luc falando assim, né? Não, essa questão do Jorge Luc que ele não faz, eu acho que Salta, não conheço Salta, conheço Mendoza, conheço Buenos Aires, mas eu acho que sim, porque se toda a parte de leitura diz que sim, e que a gente compra vinho e vê que Salta tem, né, tanta amplitude térmica, tem tanta altitude assim, por que não seria, né, se tá... Eu acho que realmente é de gosto. Talvez ele realmente não goste dessas uvas mais aromáticas. Muito bem. Nós estamos chegando já próximo do final do nosso episódio. É muito mais rapidão, né? Eu falo um pouquinho. Não, mas é maravilhoso, assim, porque a gente passa o tempo e a gente nem sente, né? E é uma conversa muito gostosa, assim. Maria, então... de tudo, né? Vamos falar, assim, já para a gente encerrar. Né? Então, se as pessoas lá querem lhe seguir... @vinho com Maria. @vinho com Maria. Aproveitar e seguir, gente, sigam-nos aqui nos nossos canais. Nós estamos aqui no YouTube com Vinho e Prosa, estamos no Instagram com o Vinho e Prosa Cast, estamos também nas plataformas de áudio como o Spotify. O Spotify eu não lembro como é que tá. Mas coloca Vinho e Prosa lá, vai aparecer. YouTube, igual o YouTube. Mas aí tem o link lá no nosso Instagram. Seguir o Instagram, vai lá na bio, clica no link, vai pro YouTube ou pro Spotify. Tá. Então, dá um clique, dá o seu gostei lá, que aí para que mais pessoas possam ver esse podcast, que a gente possa ainda continuar por muito tempo aqui falando sobre esse maravilhoso mundo do vinho. Maravilha. Com certeza, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Então vamos lá, o Vinho com Maria, aí o que é que tem lá, quais são as suas outras atividades, você também representa uma parte... Agora, né, uma atividade minha mais recente do vinho. As pessoas pensam, você trabalha com vinho, mas é quase uma especialidade médica. Cada coisa tem um... Você tem um programa em rádio também, não tem? Também tenho. Todas as sextas-feiras. Um projeto que eu apresentei, né, mais ou menos há uns 3 anos e foi aprovado na Nova Brasil FM. Então, dentro do Nova Manhã, que é o jornal, ao vivo, ou eu mando gravado, mas geralmente eu entro ao vivo. A gente tem ali uma coluna, mais ou menos há quase 3 anos. É a coluna do Vinho com Maria, né? Todas as sextas-feiras, cerca de entre 8h30 e 8h35. Comecei a produzir conteúdo, como eu falei, desde 2018, né? Então, agora é blogueira sem trauma. Cresci assim, eu acho que agora eu preciso voltar a ser blogueira, porque eu não estou conseguindo ser blogueira. De tanto trabalho de comercial, de consultorias, de aula. Então, eu sinto muita falta de fazer produção de conteúdo, porque eu era muito certinha. Eu acho que foi assim que eu cresci, assim que as pessoas que me conheceram. Que você colocou lá vinho Maceió, vinho Alagoas ou vinho qualquer coisa, deve ter aparecido para você. Né? Porque é assim que a gente produz conteúdo hoje em dia e tá chegando, então realmente é uma coisa que eu preciso voltar, até porque, né, acaba trazendo também mais visibilidade, alunos e tudo mais. E hoje, como a Lê falou, também estamos na diretoria da degustação da ABS, representação da Arruda, distribuição e importação, que traz Berkman, que traz Ganoto, que traz algumas importações próprias muito especiais, atendendo também a PJ, enfim, restaurantes, hotéis e toda essa parte mais premium de empreendimentos. Aula, que é a minha grande paixão, produção de conteúdo, amizades, enfim, tudo mais, confrarias. Quem sabe em breve, que me pedem muito, enoturismo, é um projeto que está aí parado, mas deve voltar aí à tona. Muita gente me pede para ter grupos e sempre levar, quem sabe. Muito bom. Né? Acho que a gente precisa, né? Quem sabe talvez um empreendimento próprio, mas tudo isso é futuro. Hoje eu não estou conseguindo dar conta do que já tem. Então, para encontrar e mãe, né? Porque mãe. E mãe, né? Isso também. @vinho com Maria, Nova Brasil, às sextas-feiras, 8h30.
Lá no meu Instagram tem, no link da bio, o meu WhatsApp profissional. Também estou sempre online. E foi um prazer estar aqui. Maria, querida, obrigado. Olha, foi uma delícia. Que agradeço. Obrigada. Olha, vida longuíssima. maravilhosa. Muito obrigada. Foi muito bom. A gente agradece. Eu que agradeço. E até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Não Grande esqueça de abraço. seguir a gente. Tchau, Gente, tchau. brinde aqui pra gente finalizar. Brinde. Sucesso. Tchau, pessoal. Sucesso pra nós. Tchau, tchau.